Ouça agora uma palavra de fé e ousadia para o seu coração, com o reverendo Roberto Barnabé. Adorando, bendizendo o Senhor, coisa maravilhosa e estarmos aqui e sabendo que a nossa vida é dele para sempre. Você pode se assentar. Nós estamos na jornada de Jesus para Jerusalém e temos nos deliciados com os ensinamentos da palavra do Deus eterno aqui nessa casa. E espero que você seja abençoado também, seguindo a Jesus, por onde o Senhor te mandar, por onde o Senhor te ordenar. Nós estamos seguindo uma sequência e Jesus desenvolve o seu ministério na capital do poder de Deus, que era Jerusalém, apesar de estar bem perto das cidades, das províncias da Palestina, e como ele andou até que 3 anos de ministério pudesse dar continuidade pelos seus discípulos, que era a maior importância do ministério de Jesus, era fazer discípulos que dessem continuidade, porque o ministério de Jesus terminaria nos seus 3 anos e alguns meses, mas precisava então crescer. E essa era a importância do Evangelho, alcançar as pessoas de forma que saísse daquele cerco ali em Jerusalém, na Judéia. Jerusalém, na capital da Judéia, saísse da Judéia, fosse para Samaria, fosse então como a própria ordem foi dada, aos confins da terra. Isso só pôde acontecer quando o Evangelho alcançou o ministério apostólico. É bom você entender isso, que só aconteceu quando os apóstolos assumiram esse ministério. Obrigado. Assumir esse ministério. Esse ministério, durante os 3 anos e meio, ficou ali mesmo, até que pudesse depois sair das fronteiras e ir para a Europa, e assim seguir o rumo. Mas nós vamos pegar aqui um texto bíblico, Lucas capítulo 9, a partir do versículo 57. Lucas capítulo 9, a partir do versículo 57. Alguns irmãos perguntaram pela camisa do Ministério do MED, da Escola de Santidade. Irmãos, é só encomendar a Camila ou a Laís, tá? Dá o seu número. Essa camisa, ela é um número menor. Então, é sempre você comprar um número maior para ficar, senão vai ficar muito justinha. Se os irmãos quiserem, né? A Escola de Santidade é atrás. O Ministério de Louvor também pode aderir, né? Essa visão com a gente aí também, pela manhã. Vocês acharam? Digo amém. Amém. Indo eles caminho afora, alguém lhe disse: Senhor, seguir-te-ei aonde quer que fores. Ele disse: Jesus, as raposas têm covis e as aves dos céus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse a outro: segue-me. Mas ele disse: Senhor, deixa-me primeiro, vá e enterre meu pai. Jesus lhe disse: deixa que os mortos enterrem os mortos, e tu vai e anuncie em toda parte o reino de Deus. E também outro disse: eu te seguirei, Senhor, mas deixa-me que me despeça primeiro dos que estão em minha casa. Jesus lhe disse: ninguém pondo a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Bom, o tempo que Jesus tinha era muito curto e ele precisava regimentar pessoas que pudessem ter o comprometimento com o que deveria ser ministrado, ensinado. E a gente começa a perceber que Jesus também teve problemas, ele teve dificuldades. E a menção que nós temos quando ele assumiu o seu ministério em relação aos seus pais, aos seus irmãos, que eram filhos de Maria, não mais a Maria graciada, virgem, mas agora Maria, mãe de muitos filhos, com José. Jesus mesmo respondeu a respeito da semelhança que o povo queria dar. Não é esse o filho de José, de Maria? Não são os seus irmãos Tiago, Judas? E falaram a respeito de Jesus. E Jesus falou o seguinte: meu pai, minha mãe, meus irmãos são aqueles que fazem a vontade de Deus. Então a gente percebe perfeitamente a cisão, o corte que Jesus faz para
direcionar o seu ministério para o aproveitamento daquilo que ele deveria realizar, que era chegar até o Calvário. Mas nisso ele tenta, de todas as formas, deixar bem claro de que a sua estada ali não tinha ligação de sangue, de hereditariedade, não tinha ligação familiar. Era todos aqueles que fizessem a vontade de Deus fariam parte justamente do seu ministério, da sua família, que era o plano maior de Deus, o plano divino. E isso mexia muito, porque as pessoas tinham muitas tradições que cercavam para não caminhar em direção ao projeto que era aquele marco pretendente de Deus, fazer com que o seu filho fosse levado como cordeiro e pudesse entregar o seu sangue por toda a humanidade, principalmente ali acontecendo naquele cenário em Jerusalém. Então a preocupação de Jesus era justamente trazer as pessoas para a visão maior. E ele fala mesmo que não tinha nem casa, não tinha onde colocar a cabeça, não tinha travesseiro. Ele não estava fazendo plano de morada habitacional. Ele não estava comprando apartamento em Jerusalém, na Judéia. Não. Ele falou, olha, as raposas têm os seus ninhos e as aves dos céus têm aonde morar. Mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus falou que não tinha compromisso de residência fixa, de casa, porquanto o seu tempo era muito dirimido, muito curto, e ele precisava alcançar a sua missão, era a missão dele. Então, deveria ser acendiado justamente ali, para que pudesse chegar até os outros. E a gente vê um bocado de situações em que as pessoas estavam colocando para não assumir esse compromisso porque não entendiam, né? As interrogações começaram de maneira assim tão espontânea a aparecer, né? E ele disse Jesus, as raposas têm covis e as aves dos céus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ele disse ao outro, segue-me. Mas ele disse, Senhor, deixa-me primeiro, vá e enterre meu pai. Que era uma tradição do judeu, o filho enterrar o pai. Quer dizer, o pai acabava a sua história, encerrava a sua vida terrena, mas o filho não poderia se afastar. Ele deveria estar perto, porque aquela era uma maneira honrosa, respeitosa. Era o costume dos judeus, os filhos fazerem aquela prática. Se eles seguissem Jesus e o pai tivesse de falecer, ele não estaria ali perto para realizar essa cerimônia. E Jesus deixou bem claro a respeito da missão dele. Ele fala em relação ao costume, que era um costume que não produzia vida, não produzia relação com a eternidade, não produzia certificação de vida eterna. Jesus fala, olha, para ele que deixe os mortos enterrar os seus mortos. Porque aquilo que eles faziam como tradição não produzia vida nenhuma, aquilo não trazia nenhuma certificação de que estava credenciando alguém para um mundo eterno. Então, Jesus falou para ele isso, tu vai e anuncia em toda parte o reino de Deus. Quer dizer, esse não conseguiu entender o plano, a missão. E vai mais além. Jesus falou para o outro a respeito dessa entrega. Ao outro também falou, eu te seguirei, Senhor, mas deixa-me que despeça primeiro dos que estão em minha casa. Aí Jesus fala a ele, né, ninguém que pondo a mão no arado e olhando para trás é apto para o reino de Deus. Então, Jesus sempre mostrando que a missão do trabalho que era eterno não poderia perder tempo com aqueles costumes. Quando ele fala a respeito de pôr a mão no arado, que era um instrumento de arar a terra, né? De rasgar a terra para semeadura e colheita na lavoura, e tinha uma função importante, porque o arado ele era puxado por bois, mas tinha que ter alguém segurando, né? Ali dirigindo o arado. E na ponta do arado tinha
como se fosse uma unha para rasgar a terra, de metal. Ele era de madeira, mas essa unha era de metal. E quando aquele que estava pondo a mão no arado não podia mais soltar, porque se ele soltasse e a junta de bois puxando, aquele arado ia e tinha que desviar-se também de pedras. Então, foi quando Jesus falou: quem colocou a mão no arado não pode olhar para trás, né? Não é apto para o reino de Deus. E a gente vai entendendo tudo isso porque há um mistério que a gente já conhece, é o mistério da segunda vinda de Jesus. E esse mistério, irmãos, ele pode acontecer a qualquer momento. Nós sabemos que primeiro Jesus veio como Messias, como Salvador. Ele veio como Messias, mas ele virá a segunda vez, como juiz. Então, essa segunda vinda de Jesus é o que nos motiva na missão de anunciar e não estarmos um pouco distraídos em relação às outras coisas que não seja a vida eterna. O processo da salvação é o plano maior de Deus. O processo da vida eterna é a maior conquista que o ser humano possa alcançar. Eu tenho me preocupado e com muita tristeza a gente tem ouvido notícias como aconteceu em Brumadinho, muito terrível, que há tempos atrás aconteceu com Mariana, lá em Minas Gerais, e agora, com essa notícia ruim desses jovens jogadores do Clube do Flamengo, é muito triste, irmãos, muito triste. Mas o que eu quero dizer com tudo isso? Vidas estão sendo ceifadas, vidas estão sendo retiradas. A nossa preocupação, ela é de anunciar o maior plano de Deus, que é a vida acima dessa vida terrena. Porque essa vida terrena é passageira. A gente fica muito triste. Sofrimento abateu realmente a nação, até em outros países, o que aconteceu aqui em pouco tempo, né? Mas a maior tristeza será quando a gente souber que milhares de pessoas não alcançaram a vida eterna em Cristo Jesus. Essa será a maior tristeza. A importância da missão de Jesus tinha que ser rápida, tinha que ser muito diretiva, por isso que ele falou: olha, não tenho casa, eu não comprei nenhum apartamento, eu não quero compromisso com as coisas daqui, em relação à sua missão. Mas aí que está, ele chamou a igreja para esse processo, a igreja está dentro desse processo. Nós não podemos perder tempo e apresentarmos desculpas em relação ao grande perigo. Esse é o grande aviso de Deus, o perigo que virá sobre a terra. Porque as pessoas não têm ideia do que é ser perdido eternamente. Elas não têm ideia disso. E quem tem que anunciar isso é a igreja. Somos nós. Irmãos, os problemas fazem parte dessa vida terrena. Problemas, lutas. Então as pessoas acham que aceitaram Jesus, que os problemas vão sumir. Não vão sumir, porque eles fazem parte dessa vida, desses sentimentos, dessas emoções aqui nesse mundo. O que nos torna mais fortes é que o Espírito Santo está conosco para vencermos essas lutas, vencermos esses problemas, porque tem problema na família, tem problema no trabalho, tem problema com todas as pessoas, porque nós fazemos parte do núcleo onde gera essas dificuldades, mas essas dificuldades são oriundas da terra. O que nós estamos falando é que, muito mais do que você ter força para vencer esses sentimentos, essas circunstâncias, é você ter certeza da sua salvação, do plano maior de Deus. O plano maior de Deus para o homem é justamente esse, a salvação, porque a volta de Jesus tem duas etapas. A volta de Jesus tem duas etapas. A primeira etapa é a etapa que ele só aparecerá para a igreja. Ele estará nos ares, né? Nos ares, acima da atmosfera de pecado dessa terra, acima da habitação e do agitamento satânico, onde Satanás também trabalha na atmosfera do ar. Os demônios também trabalham. Mas aonde Jesus vai ficar, ele não tem permissão de chegar, porque a ele
foi dado um limite para a atuação no mundo, na atmosfera do ar. Então, a Bíblia diz que ele voltará e ficará nos ares, e a sua igreja irá ao encontro dele. Está em Tessalonicenses, capítulo 4. A sua igreja irá ao encontro dele. E nesse encontro, ali, já é uma fase que a igreja vai viver, em que esse mundo aqui vai passar pelo período de dor. Enquanto a igreja estiver das bodas do Cordeiro, se abrirá então um selo aonde as piores coisas acontecerão aqui na terra, e aqueles que ficarem, tiverem fé, que não subiram no arrebatamento, mas que ficarem aqui, tiverem fé, se lembrarem dos ensinamentos, se lembrarem de todas as promessas, a Bíblia diz que eles serão salvos, mas serão salvos pela dor, porque não aceitarão o sinal da besta. Então, a gente percebe que a coisa começa a evoluir para um quadro muito drástico. A igreja não se lembrará dos problemas mais aqui, amém? Quem for arrebatado, a primeira fase se chama a fase do arrebatamento da igreja. A igreja sobe. E quem ficar, a Bíblia diz, com os ímpios, e aí onde vai acontecer que muitos virão para a igreja, né? Muitos virão, mas na igreja, digo, nos cultos não haverá mais o Espírito Santo. O Espírito Santo será o quê? Retirado. O que significa? Não haverá mais entendimento da palavra, não haverá mais quem tenha aquela unção para pregar, para ministrar, porque haverá um espírito de terror, de medo, de preocupação, mas ainda haverá uma oportunidade nessas condições, né? Como diz o livro do Apocalipse, quem são aqueles que foram que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, que morreram como mártires? Bom, irmãos, então nós temos essa primeira fase, que é a fase do arrebatamento da igreja. Isso na segunda vinda de Jesus. A segunda fase da segunda vinda, ele voltará com a igreja, com os anjos dos céus, para interromper a guerra do Armagedon, tá? Ali, campo de Josafá. Ele vai intervir essa guerra do Armagedon, quando as nações se levantarão contra o povo de Israel. E essa desproporcionalidade, ele vai intervir. Quando ele vier, ele já voltará com a igreja, com os santos anjos, aí para julgar as nações ímpias. Nações ímpias. E aí nós não estamos falando de salvação, nós estamos falando de julgamento. Julgamento. E a vida de Jesus, ela veio com um propósito. Ele veio para ser um servo obediente. Como Isaías fala, né? Isaías fala muito bem disso. Como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a sua boca, mas ele se enfermou por nós. E sobre as suas pisaduras, essas pisaduras em direção ao Gólgota, ao sacrifício. Então, pelas suas pisaduras, ele estava ali pisando por nós. Nós fomos sarados. E o texto diz, ele não tinha nenhuma culpa, mas ele levou sobre si o pecado de nós todos. É muito importante quando a gente fala a respeito de salvação, que não há tempo determinado, que dia, que hora, qual mês, que alguém será salvo, será liberto. Não existe isso, irmãos. Não existe isso. O dia da salvação, a Bíblia diz, o dia da salvação se chama hoje. Hoje. Pega aí a sua Bíblia aí em 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo de número 6, 2 Coríntios, capítulo 6. A minha Bíblia está na linguagem de hoje, mas a mensagem é a mesma. 2 Coríntios, capítulo 6, verso 2. Porque diz, em tempo favorável eu escutei, e no dia da salvação socorri-te. O que diz aí? Eis agora o tempo favorável, eis o dia da salvação. Noutra tradução diz assim, hoje é o dia da salvação. Então, não existe na eternidade, no plano da salvação que veio da eternidade, dia, hora e mês, mas o tempo da salvação é hoje. É hoje. Eu te socorri no dia da salvação, o tempo da salvação é hoje. Então, não devemos, assim, abrir mão em relação a esse compromisso, a essa missão que Jesus otorgou
ao ministério da igreja. Ministério da igreja. Os dois grandes, maiores mandamentos mesmo da igreja é esse, irmãos. Olha, que nós devemos ir, pregar, batizar, ensinando as pessoas a palavra de Deus. Nós devemos ir, pregar e depois batizar. Esse é o mandamento da igreja do Senhor. A missão de Jesus se resumiria justamente em deixar essa herança para todos nós. Porque a Bíblia fala que quando nós estivermos com o Senhor, teremos corpos incorruptíveis. Esse corpo, ele é semelhante ao corpo de Adão. Por quê? É um corpo da terra, é um corpo terreno. E é um corpo que tem data para perecer. Por mais que as pessoas lutem, devem lutar mesmo por suas saúdes, mas a gente vai envelhecendo, vai morrendo celularmente, a gente vai padecendo. A transformação desse corpo é inegável, esse corpo vai morrendo por causa da sentença que ele recebeu. A Bíblia diz, no dia que comer desse fruto, morrerás. E essa é a morte física, a morte espiritual e morte eterna. Portanto, da morte espiritual e eterna, nós já nos livramos. Só falta uma morte para nos livrar, que é a morte desse corpo físico. Então, isso pode acontecer de que forma? Morrermos, literalmente, pela narrativa bíblica, morrermos mesmo. Ou sermos arrebatados. Se você me perguntar qual é o melhor é estar com Cristo. O melhor está com Cristo, porque nada desse processo poderia acontecer se não fosse a entrada do mal, a entrada do pecado que nos trouxe isso. E é muito triste quando a gente percebe que é difícil lidar com essa condição que nós nos encontramos. Por que muitas pessoas se acham em angústia? Porque não conseguem se livrar de um sofrimento que não tem como se livrar. Não tem como você se livrar. E você tem que se adaptar. Na verdade, a visão do luto é essa. Não é você achar que vai resolver. Não, é você ajustar a sua vida vivendo bem com aquela perda. Aprendendo, e não tem melhor coisa do que essa, a esperança que nós temos. Como os cristãos vivem em relação às perdas, sabendo que tudo isso aqui vai passar, que a promessa maior, ela está por vir. Então, essa fé é uma fé com compromisso que traz a esperança. Porque se a gente tivesse uma fé sem esperança, nós entraríamos numa paranoia violenta. Porque não tem resposta. Mas nós sabemos que isso acontecerá. O modo e a maneira de Deus agir pertence a Deus. Amém? Mas nós temos esperança que um dia esse sofrimento vai acabar, que um dia nós seremos reunidos, não haverá mais pecado, não haverá mais maldade, não haverá mais velório, sepultamento. Essa é a nossa esperança. É a concretização de toda a realização, o preenchimento do reino de Deus. Porque o reino de Deus está instalado, mas ainda não está concretizado. Não está concretizado por quê? Porque ainda há o pecado, ainda há ação satânica, ainda há vidas para serem resgatadas, ainda há oportunidade para as pessoas. Então, o reino de Deus ainda não foi encerrado. Ele está instaurado, está entre nós. É justamente o Evangelho que traz essa oportunidade, essa chance, e nós, irmãos, não podemos perder a oportunidade. Esses dias, parece, o parente da irmã Janaína, o irmão Cosmo, faleceu. E eu perguntei, Janaína, e como ele foi? O mais importante é isso, como ele foi? Não, pastor, ele estava firme com Jesus, de alguma forma. Então, o que dá segurança e esperança é justamente essa mensagem de salvação. Irmãos, essa é a mensagem que Jesus deixou para os seus discípulos. E na visão dele, nada poderia estar envolvido com a politicagem de Jerusalém. Jesus não quis nunca ser sacerdote, ele nunca quis se meter com os escribas, ele nunca quis se envolver com os fariseus, que eram os altos escalões da igreja de Jerusalém. Pelo contrário, Jesus, ele fez a obra fora da igreja, né? Da igreja, do templo, porque
ele estava vendo o quê? As vidas sendo levadas para a destruição, as vidas sendo levadas para o inferno. Ele mesmo falou que o caminho estreito é o caminho que conduz para a salvação. E são que poucos que passarão por ele. Ele falou, o caminho largo é o caminho que conduz para a perdição. O caminho estreito é o caminho que conduz para a vida eterna. Então, o caminho para a vida eterna a gente percebe, é aqui, na mente. Aonde começa o caminho estreito e o caminho largo? Aqui na nossa mente. Porque não é caminho pela visão da narrativa, caminho. Não é isso que a Bíblia está falando. A Bíblia está falando o seguinte, aquele que começa a crer na promessa de Deus, ele começa a entender que para você chegar, fazer a vontade de Deus, você tem que viver numa escolha em que vai fazer opção por aquilo que te afasta de Deus. E começa realmente a doutrina desse ensinamento da salvação ser uma coisa estreita mesmo. Mas isso, é aqui na cabeça, é na nossa mente. O Evangelho não está fora de nós. O Evangelho está dentro de nós. E o que nós temos que fazer é justamente isso, fazer as pessoas entenderem que as suas escolhas determinam o caminho que elas querem andar. Se é o caminho estreito para a vida eterna ou se é o caminho largo que conduz para a perdição. E a Bíblia diz que o caminho largo são muitos que passam por ele, que trafegam por ele. As pessoas não estão preocupadas em relação à vida eterna. O caminho estreito te faz pensar a respeito da eternidade, do futuro, e você começar a viver uma concepção doutrinária do Evangelho, né? O caminho largo é que te dá uma condição de você viver dependendo da sua própria vida e você não ter qualquer ligação com o aspecto das coisas eternas. É o caminho que conduz à perdição. E o caminho da perdição é o que mais é trafegado. É o caminho que mais as pessoas estão agora caminhando. E se não tiver alguém que possa chegar e despertar essas pessoas, vão continuar nesse caminho. É onde Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Há muita coisa ainda para ser desvendada. Muita coisa. E vou falar para vocês como o apóstolo Paulo falou lá em 1 Coríntios, capítulo 13. Ele fala assim, olha, algumas coisas nós sabemos é por enigmas. Nós estamos olhando e olhando pelo espelho. Quer dizer, não tem uma imagem real, temos uma imagem refletida. Mas um dia veremos face a face, né? Quer dizer, esse mistério, esse enigma, essa coisa ainda que não pode ser revelada totalmente assim. Por isso vivemos pela fé, porque cremos. A fé é para crermos na Bíblia, porque se nós não tivermos fé, nós vamos dizer que isso aqui é mentira. Então, a fé nos faz acreditar. Estamos olhando por enigma, por espelho, mas um dia haveremos de ver face a face. E essa é a nossa vontade. O ser humano, ele ainda que não entenda, ele tem vontade de voltar a ser o que ele era, o que ele foi projetado. Isso é algo muito interessante a gente pensar, porque nós não somos o plano que Deus fez lá no Éden, não somos o plano que Deus fez no Éden. Nós haveremos de ser quando o segundo Adão se revelar a nós, a segunda vinda, e quando formos transformados, a não ser, irmãos, que nos adiantemos, né? Todos aqueles que morrem, passam para o Senhor, já estão nesse processo já de receberem corpos incorruptíveis. Já estão nesse processo. Porque quem passou dessa vida para outra, não tem. Está com Deus, está com Deus. Está com Cristo, está com Cristo. Se não estiver com Deus, não estiver com Cristo, sabe que a sua ressurreição será para a perdição. Uma coisa até que eu quero deixar bem claro para vocês, que a ressurreição dos mortos em Cristo, ela vai acontecer num tempo. A ressurreição dos perdidos em Cristo vai acontecer em outro tempo diante do trono branco, que é uma outra coisa, que não tem nada a ver. Então, não tem jeito, né? Não tem. Por isso que lá em Hebreus 9, 27, 28, fala a respeito disso, que Cristo voltará pela segunda vez para aqueles que os aguardam, o esperam. Após isso, segue-se o
juízo. Então não tem essa coisa de você ter promoção depois que morre, né? Como algumas doutrinas pregam isso a respeito de purgatório, a respeito de uma sala que é lugar intermediário. Irmãos, não existe base bíblica dentro do conceito da palavra de Deus, não existe isso. E isso foi promovido justamente num tempo onde eles estavam precisando coletar muito dinheiro, onde as indulgências eram vendidas, onde pessoas eram redimidas do purgatório, né? Levadas para o céu, quando seus parentes pagavam. É uma história longa, mas é a verdade. Onde o próprio Martinho Lutero se levantou enraivecido por ver tanto comércio com algo que era impossível. Por isso que Martinho Lutero decidiu que o justo viverá pela fé e não pagando por sua salvação. Foi onde a tônica, né, das 95 teses, ele se levantou contra os ensinamentos católicos apostólicos romanos. Então, irmãos, a maior herança que a igreja tem hoje é o evangelho da eternidade. O evangelho de Jesus, como nós lemos aqui. Jesus dizendo para os seus discípulos, para irem pelos cantos, pregarem essa palavra. Guarde no seu coração, Deus abençoe. Nós vamos caminhando durante esses domingos, falando só do ministério de Jesus, do seu tempo, que eu acho muito interessante. Hoje eu não pude colocar aqui, mas vamos falar do seu tempo, como Jesus viveu, o que acontecia no seu tempo. Jesus foi uma pessoa normal, tá, gente? Jesus viveu como criança normal, desenvolveu como adolescente normal, só que a Bíblia diz que ele era cheio do Espírito Santo. É esse mistério aí que as pessoas esquecem. Jesus foi filho obediente. E com esse desenvolvimento dele, ele soube, certo ponto, chegar e cortar a cisão com os laços familiares emprestados, né? Porque nem Maria nem José eram pais, porque Jesus não veio de junção carnal, não teve nenhuma junção química para poder vir essa vida. Não teve, foi obra do Espírito Santo. Então, ele precisava passar o que nós passamos. Por isso, ele viveu como uma criança normal. Teve a sua infância normal, aprendeu, ele teve em sala de aula. Tudo isso é mais do que provado. Não existe nada fora disso. Quando chegou a data certa, o momento certo do pai exaltar o filho, foi exaltado justamente com o seu ministério. Agora chegou a hora. E Jesus, então, assumiu o seu ministério. Deus abençoe nossas vidas, permaneçamos firmes. Não é fácil, irmãos. Mas o caminho estreito exige renúncia, o caminho estreito exige fé, o caminho estreito exige liberação de todo o processo que nos leva a ficar remoendo coisas que fazem mal, liberar perdão, liberar ódio, mágoa, esse tipo de sentimento que só impede que o caminho estreito flua em nós. Porque o caminho estreito tem que fluir em nós. O caminho estreito é a vontade de Deus. O caminho largo não é a vontade de Deus. Então o caminho estreito é estreito por quê? Porque vem de encontro realmente à nossa natureza. Porque fere a nossa natureza. Fere a nossa natureza. O apóstolo Paulo fala, né? O que faço é o que não quero e o que não quero, né? Não faço. Ele diz, vivo nessa luta. Paulo estava revelando os problemas entre a carne e o espírito. E é realmente algo intrínseco, algo em nós, né? Lá em Gálatas, capítulo de número 5, verso 16 e 17, fala a respeito disso, que o espírito, ele está em guerra contra a carne contra o espírito. Prevalece quem for mais forte, quem for mais alimentado. Se a tua alma é mais alimentada pelo espírito da palavra, o espírito do reino de Deus, da vontade de Deus, então o teu espírito vai prevalecer. Mas se a tua alma é alimentada mais pelos prazeres da carne, e aí logo o seu espírito ficará fraco, frágil, diante das demandas dessa vida. E é muito complicado. Tem dia que a gente amanhece assim meio angustiado. Sabe por quê, irmãos? A gente tem que lidar com situações e temos que entender as pessoas que elas são fracas na fé. Paulo fala a respeito disso, que nós fortes temos que suportar os fracos na fé. Gálatas 6:2, levai as cargas
uns dos outros, e assim cumprireis o quê? A lei de Cristo. Deus tenha misericórdia de nós e podermos levar, ainda que por mais difícil que seja, os fardos dos fracos na fé. Em nome de Jesus, você pode fechar os seus olhos, vamos orar a Deus. Pai querido, muito obrigado pela tua palavra, pelo teu ensinamento. Nos ajuda, Senhor, nessa manhã que estamos aqui na jornada de Jesus para Jerusalém. Abençoa a nossa igreja, abençoa os nossos membros, abençoa, Senhor Deus, nossos ministérios. Possamos aprender, Senhor Deus, a viver na tua presença, Senhor. Peço, Senhor Deus, uma bênção especial por todos os irmãos que estão aqui. Ouça agora uma palavra de fé e ousadia para o seu coração, com o reverendo Roberto Barnabé. Que tem se alimentado com a sua palavra, Pai. Se alimentado com a tua vontade. Nos ajuda, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor.